Basicamente, esse problema é um LeetCode que a gente vai receber um algarismo romano e é para a gente devolver um inteiro. Então, caso você não saiba, um algarismo romano é basicamente uns símbolos que representam alguns valores inteiros. Então, por exemplo, o i no algarismo romano ele representa 1, o v representa 5, o x representa 10, o l representa 50, o c representa 100, o d representa o 500 e o m representa 1000. Se a gente pegar o algarismo 3, ele simplesmente é 3 i's porque são 3 1. Então, 3 vezes 1, 3, certo? Então, você pode até estar pensando, ah, mas aí então é simples. É só a gente pegar aqui os valores e a partir disso a gente acrescenta os valores que são equivalentes ao símbolo. Sim, só que a gente tem um pequeno problema. No algarismo romano, dependendo, a gente pode ter algarismos que ocorrem antes de um outro algarismo para representar o número. O 90. O 90 é o C, que seria o 100, e o X seria o 10, que então daria 90, porque 100 menos 10 é 90. Ou seja, quando temos um algarismo antes, que é um algarismo menor, antes de um outro algarismo, a gente faz a subtração, que é nesse caso 90. A mesma coisa para o 4. Ele não é 4 vezes o i, ele é um algarismo 5 e antes dele tem o i. Caso esse seja menor, a gente faz a subtração. Então, 5 menos 1, 4. De vez a gente analisar ele de forma gradual, ou seja, a gente começa pelo primeiro, depois analisa o próximo, depois a gente analisa o próximo, depois a gente analisa o próximo. O que a gente pode fazer? Uma forma muito mais efetiva é a gente começar pelo último algarismo. Tá? Quando você está tratando sobre Elite Code, o importante muitas vezes é você entender se o correto é a gente analisar de trás para frente ou de frente para trás. Então, nesse caso aqui, o melhor jeito é a gente fazer de trás para frente. Por quê? Porque a gente pode fazer basicamente uma análise que se o próximo for menor do que o anterior que a gente analisou, a gente faz uma subtração. Então, por exemplo, a gente vai começar aqui com o número 5, certo? A gente vai ter o número 5. Então, a gente passa para o próximo, que é o algarismo 1. O 1 é menor do que o último número? Sim. Então, aqui a gente faz uma subtração, que vai ser o 4. Beleza. Próximo. O C, que é o 100. O 100 é maior do que o último, o 1? Sim. Então a gente faz a soma, que aqui vai dar 104. Aí então a gente vai fazendo essa análise para verificar se o próximo número é menor do que o anterior. E se ele for, a gente faz a subtração. Certo? Então a lógica é bem simples. Então, de vez a gente fazer a lógica da gente pegar isso aqui, depois a gente analisar se o próximo é menor ou não, a gente faz simplesmente de trás para frente, certo? Porque se a gente for fazer essa parte de análise, de analisar se o próximo é menor ou não, isso pode dar um problema. Então, por exemplo, aqui, se a gente for ver, beleza, aqui é o 1000, vamos pro próximo. Beleza, aqui é 1100. Como que eu posso fazer com que esse aqui seja 900, considerando que o último foi 100? E se a gente for chegar nesse ponto aqui, por exemplo, no X, como é que a gente pode analisar se esse aqui é maior do que esse, ou se esse daqui é menor do que esse? Então isso vai causar uma confusão. Então é muito mais fácil a gente fazer dessa forma que eu mostrei agora. Então, vamos aqui pro código. Ele é bem simples. Então a gente vai aqui fazer. Estou fazendo em Java, tá? Então você pode fazer qualquer linguagem, mas a lógica é basicamente o que eu falei. A gente vai fazer duas variáveis, três variáveis, que no caso seria o valor que a gente precisa retornar, tá? Que seria que a gente vai fazer as somas, o valor atual que a gente está analisando e o valor anterior que a gente está vendo para a gente analisar se o número anterior é menor ou não. Tá, aqui eu também vou fazer uma variável i para a gente fazer a nossa estrutura de repetição. Como que a gente pode fazer então de trás para frente, como eu falei? É bem simples, a gente então declara que o valor de i vai começar com o tamanho da string, mas como a string ele retorna o número total de caracteres e ele não e a gente sabe que quando a gente está comparando as caracteres, ele começa com o número zero, então na verdade é o tamanho menos um, certo? Então se a gente for fazer uma análise aqui, se isso aqui for maior do que, enquanto isso aqui for maior que zero, a gente vai subtraindo até chegar no último número. Então, a gente pode fazer vários ifs aqui, tá? Mas é muito mais fácil a gente fazer simplesmente um switch case, porque fica muito mais legível. Então, a gente vai analisar, então, o caractere atual, e se ele for igual, se ele for igual a 1, certo? E a gente simplesmente vai fazer que o número atual é igual a 1. A gente vai fazer um break aqui, certo? Então, a gente continua fazendo isso, tá? Até
finalizou aqui, nesse loop. Então aqui seria o V, aqui seria o X, aqui seria o D. Deixa eu só mudar aqui os valores. 10, seria 50. Tá, aqui seria então o 100. Na verdade aqui é o D, na verdade é L, aqui é 500, aqui tô certo. E por último é o M, que é o milhão, certo? Então, bem simples. A gente faz o break porque, basicamente, quando a gente coloca o break, ele não precisa passar por todos esses cases. Então, se ele for entrar nesse caso aqui, por exemplo, se ele for entrar no primeiro caso, ele ignora todos os de baixo. Então, por exemplo, se a gente for nesse case aqui, ele ignora todos esses de baixo, tá? Então, por isso que a gente colocou o case. Então, a gente vai fazer um if aqui, deixa eu ver se tá certo, se estrutura. Mas aqui tá certo. Então a gente vai fazer um if. Se o número atual for menor do que o anterior, como eu mostrei aqui nesse exemplo, então se o número atual for menor do que o anterior, a gente faz a subtração. Então, a gente vai fazer valor é igual a valor menos o atual, o número atual que a gente está analisando. Se não, a gente faz a soma. Depois dele fazer toda essa estrutura de repetição, a gente só simplesmente retorna valor. E a gente também precisa atribuir aqui que o valor anterior é o atual para a gente passar para o próximo loop. Então vamos ver se passamos. Eu acho que faltou um ponto e vírgula aqui. Aqui na verdade é 1000, né? Deixa eu ver, linha 55. Aqui, faltou um ponto e vírgula aqui. E. Eu acho que na verdade eu passei. Tá fora, né? É, tá fora. Então isso aqui. Então isso aqui é aqui dentro. E isso aqui na verdade é aqui dentro. É isso mesmo. Ele tá aqui é dentro do for, né? Isso aí. Beleza. Então, vamos testar. E fechamos. É isso.